Gente linda, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso devocional, gente. Hoje é Mateus 15, né? Então vamos lá. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha isso, gente. Por que vocês transgridem? Porque assim, ó, os fariseus, lembra que eu já falei para vocês, os fariseus, eles eram, né, eles eram os religiosos, os mestres da lei, os estudiosos da palavra, da Bíblia, tudo, mas eles não estavam preocupados, eles não tinham intimidade com Deus, relacionamento com Deus, eles estavam preocupados em regras, sabe, em apontar o dedo e julgar. Tipo, por que não tá cumprindo a tradição? E lembra que eu já falei aqui, gente, o que importa é a gente seguir os princípios. Os princípios de Deus, eles são inquebráveis, a gente não deve quebrar. Agora, regras, dogmas, rituais criados por homens, isso a gente, sabe, isso não é primordial, isso não é prioridade. E aí Jesus falou assim: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Do que Jesus estava falando aqui? De que mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo, não julgar, não apontar o dedo, tipo, e era o que eles estavam fazendo. Eles estão transgredindo porque não lavaram as mãos antes de comer, como se isso fosse um pecado, entendeu? Agora, o julgamento e a maldade do coração deles, isso não era pecado. Então, assim, é triste, né? Tipo, porque não é só na época de Jesus, só lá atrás. Ainda hoje existe muita hipocrisia e muita religiosidade, né? No meio do povo de Deus, nas religiões, em tudo. Claro que não todos, né, gente? Tem muita gente do bem, muita gente verdadeira, muita gente linda, íntegra, que tem realmente relacionamento com Deus e sem essa casca da religiosidade, sabe? De julgar, de apontar, entendeu? E aí segue o versículo 4. Pois Deus disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se aqui honrar pai e mãe, gente, muitas pessoas me perguntam às vezes no Instagram, né, no direct lá: Mari, tipo, eu tenho uma mãe altamente narcisista, um pai também, tipo, ou manipuladores, ou que querem, né, que eu siga aquilo que é crença deles, ou os medos deles, os limites deles, e eu não quero isso pra minha vida, eu quero escrever uma nova história. Isso é desonrar? Claro que não, gente. Eles já construíram a vida deles do jeito que eles quiseram, e agora, se você é adulto, você tem direito de construir a tua vida como você quer, lógico, principalmente dentro dos padrões corretos, né? Mas assim, isso não é desonrar pai e mãe. Você não tem que fazer aquilo que eles mandam, que eles querem pra tua vida, principalmente se você é um adulto. Honrar significa você respeitar. E amaldiçoar, que Jesus fala aqui, um dos significados da palavra amaldiçoar significa falar mal. Olha que interessante. Abençoar é falar bem. Quando você fala bem de alguém, é uma forma de abençoar. E quando você fala mal, é uma forma de amaldiçoar, sabe? Só que a gente não pode se iludir. A gente tem que lembrar que sempre tudo aquilo que sai de nós volta pra gente. Aquilo que a gente acha que tá fazendo pro outro, na verdade tá fazendo pra gente mesmo. Então, quando você amaldiçoa alguém, fala mal de alguém, isso vai voltar pra você e não pra pessoa, entendeu? Porque quem colhe é aquele que plantou, certo? E aí Jesus fala no versículo 5: mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías, né, um profeta lá do Antigo Testamento, muitos anos atrás, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que forte, gente. Então, assim, não é você ir lá, tipo, dar um presentinho pro teu pai, dar um presentinho pra tua mãe, ou dar alguma coisa, ou uma ajuda e achar que, né, já fiz minha parte, ou já não sei o que, eu não preciso. Não, é honrar. Honrar, amar, acolher, cuidar se for preciso, sabe?
Para quem conhece a minha história sabe, meu pai ele ficou doente 3 anos antes de morrer e como eu sou caçula, né, e única solteira, meus irmãos mais velhos e casados com as suas famílias, tudo, acabou sobrando, lógico, mais para mim cuidar ele. Então, né, por ser solteira, por não ter filhos e ter mais tempo para cuidar. Então, assim, eu dava banho nele, eu dava banho, eu tinha uma cuidadora lá às vezes, mas eu que dava banho, trocava fralda, fazia a barba dele, cortava as unhas, batia comida no liquidificador, dava na boca e tal. Isso é uma forma de honrar, você tá cuidando, você tá amando, sabe? Mas eu não fazia tudo que ele queria antes, entendeu? Porque algumas coisas, alguns princípios iam contra aquilo que eu queria pra minha vida, aquilo que eu queria construir pra mim. Então, não significa que você tem que fazer o que eles querem, mas honrar, respeitar, cuidar, certo? Então aqui Jesus fala, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que terrível isso, gente, viver uma religiosidade só com os lábios, eram só palavras, entendeu? E palavras é muito fácil de dizer. Como muitas pessoas falam, eu te amo, mas as atitudes mostram o amor, entendeu? São as atitudes que vão mostrar se realmente é amor ou não, e não as palavras. As palavras são muito fáceis. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Então Isaías no Antigo Testamento já estava profetizando, né, sobre essas pessoas religiosas que foram os que mataram Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isaías falou isso e Jesus repetiu aqui. Então, cuidado para você não ficar preso a regras colocadas por homens, regras que foram ensinadas pelos homens, que não tem nada a ver com Deus. E na religiosidade hoje, o que tem de regras, de rituais e de dogmas e de, sabe, coisas criadas por homens e que não tem a ver com os princípios. Se preocupe em cumprir os princípios. Versículo 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então Jesus estava falando tipo assim, o que importa, tá? Não lavou a mão, não sei o quê, mas por que eles estão julgando? Né? Claro que é importante, a gente lava a mão, tudo, questão de higiene e tudo, mas eles estão se importando mais com isso do que com o amor, mais em julgar do que em amar, entendeu? E aí Jesus estava falando, o que contamina o homem é o que sai da sua boca, ou seja, o que sai da nossa boca? Palavras. As palavras contaminam, né? E as palavras também curam, as palavras santificam, as palavras têm o poder, a Bíblia fala que tem o poder de causar a morte e a vida, né? A gente pode matar emocionalmente uma pessoa com as nossas palavras e a gente pode dar vida, pode curar também com as nossas palavras. Versículo 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos, né? Eles eram líderes religiosos, gente, mas Jesus estava falando, eles são guias cegos. Tipo, eles querem guiar outras pessoas, mas eles são cegos. E quantos guias cegos existem hoje? Por isso que eu falo, a gente não precisa de um guru. A gente tem livre acesso direto ao Pai. Como eu falei esses dias no último vídeo que eu postei, como é que é? Ser feliz não é pecado. Que eu falei a história do filho pródigo lá. Mesma coisa, de você tem 2 filhos e aí você só fala com um filho através do outro. Vai lá e fala pro teu irmão isso. Aí o outro vem e fala, o pai falou isso. Vai lá e fala. Gente, não faz sentido. É a mesma coisa, Jesus veio para pagar o preço para que a gente tivesse livre acesso a Deus. É claro que a gente pode aprender com as pessoas que são mais instruídas, que conhecem a palavra, tudo, mas tem que ter discernimento para saber quem que é um líder cego, um guia cego. Aqui, olha só. No versículo 14, deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no abismo. Então, sabia que você pode cair num abismo por causa de uma liderança que pode estar sobre você? Então, veja se essa liderança, se essa pessoa que hoje é teu líder, tua líder, ela segue os princípios de Deus ou é mais uma pessoa religiosa que está preocupada em cumprir regras ensinadas por homens, sabe? Isso que Jesus falou, vocês estão preocupados com regras, não com princípios. Então, porque às vezes se você se deixar ser guiado por um líder cego, ambos vão cair no abismo, no buraco, Jesus falou.
Versículo 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar a mão não o torna impuro, né? É uma questão de higiene, mas não torna o espírito dele impuro. Isso que Jesus estava falando. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus falou para a mulher, né? Então a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, foi muito sério isso daqui, olha só. Jesus estava testando a mulher aqui, a humildade dela, entendeu? Por quê? Porque Jesus, a princípio, veio para o povo de Israel. O povo de Israel o rejeitou, né? Porque ele não veio, como eu já falei, não veio na embalagem que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus viesse todo poderoso, glorioso, rico, numa família riquíssima, como um governador. E ele nasceu num coxo de vaca, onde as vacas comiam. Eu estive lá e, tipo, numa estrebaria. E aí a mulher pedindo, ela era cananeia, ela não era israelita. Então Jesus estava falando assim: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava chamando ela, tipo, sabe? No literal aqui, de como se fosse uma cachorrinha, entendeu? Tipo, não, eu não posso tirar o pão dos filhos, que é o povo de Israel, para dar para uma cananeia. Você não é de Israel e eu vim pro... Mas Jesus não estava fazendo por mal isso daqui, porque Jesus sabia da fé do coração dela e ele queria ensinar uma lição para o povo de humildade. Olha a resposta dessa mulher, gente, olha que coisa linda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha isso, gente, olha a humildade dessa mulher. Ela podia ter ficado muito brava com Jesus, falado, tipo, sei lá, seu arrogante, não sei o quê, ou ficado muito chateada e sair e tal, sabe, sair amaldiçoando, sei lá, falando mal de Jesus, tipo, nossa, ele isso, aquilo. Não, ela falou: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela estava reconhecendo que ele era superior a ela, que ele tinha poder para curar a filha, tudo, E olha o que Jesus respondeu no versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ou seja, a mulher reconhecia a autoridade que Jesus tinha, porque Jesus não precisou nem tocar na menina, nem ir até a menina. Só pela palavra dele, a menina foi curada naquele exato instante por causa do quê? Da fé dela, da fé e da humildade. Gente, olha que armas poderosas, a fé e a humildade, porque Salomão fala lá em Provérbios que a humildade antecede a honra. Então, quando você é uma pessoa humilde, o próximo passo, a coisa que tem na tua frente por vir é a honra. Se você é humilde, o próximo nível é você ser honrado. E Salomão também fala: mas a arrogância e o orgulho antecedem a queda. Então, quando você é orgulhoso e arrogante, o que vem pela frente é queda. Quando você é humilde, o que vem pela frente é honra. Certo? Versículo 29. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel.
Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Gente, imagina o tamanho da multidão, que para Jesus curar esse povo todo foram 3 dias, eles ali na presença de Jesus, e eu fico pensando quão atrativa, quão agradável era a presença de Jesus, que eles não queriam sair de perto de Jesus. Eles não estavam nem aí para comer, para beber, eles queriam estar perto de Jesus. Tipo, imagina, que amor que ele vibrava, que coisa gostosa. E quantas pessoas existem assim, né? Aquela pessoa gostosa que a gente gosta de estar perto e aquela pessoa que chega, parece que chega uma nuvem escura em cima, sabe? Que vocês não querem ficar perto. Então a gente tem que se perguntar o que eu tô emitindo? As pessoas gostam de ficar perto de mim ou não gosto? Qual é a energia que eu transmito? Eu sou aquela pessoa negativa, que tá sempre murmurando, reclamando, olhando pro lado negativo da vida? Ou sou aquela pessoa que sempre olha pro lado positivo, alegre, que motiva as pessoas e essas pessoas, as pessoas vão querer estar perto? Tomar uma aguinha. E aí Jesus falou, que bonitinho, gente, olha que fofo. Cadê? Onde que eu tava aqui? Tava no 32. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto? Eles estavam no meio do deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos. Temos 7 pães e alguns peixinhos, os discípulos responderam. Tinham levado o lanchinho para eles, né? E para Jesus. Versículo 35. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos. E os discípulos, à multidão. Todos comeram até se fartar. Ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Gente, 4.000 homens, mais as mulheres e crianças. Imagina quantas mulheres que estavam ali também, talvez as esposas, as irmãs, as mães desses homens, e quantas crianças, porque naquela época eles faziam muitos e muitos e muitos filhos. Eles tinham uma penca de filhos, tinha gente que tinha 20 e poucos filhos, 30 filhos, 60 filhos, sabe? Então, assim, imagina, a multidão que estava ali. E todos comeram, se fartaram e ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços que sobraram depois deles terem se fartado. Versículo 39. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Gente, olha que coisa mais linda aqui. Então, às vezes, você pode estar passando por uma situação que você não vê saída. Quantas situações que eu passei que parecia que não tinha saída, e você que está me ouvindo também, quantas situações talvez você já passou que você achou que não tinha saída. Não tem jeito, não tem como. E para Jesus tem jeito. Não tinha como alimentar aquelas milhares, provavelmente tinha muito mais de 10.000 pessoas ali, aquelas milhares de pessoas com 7 pães e alguns peixinhos. Impossível. Impossível aos nossos olhos, gente, ao olhar humano, sabe? Mas quando você tem uma fé sobrenatural, a Bíblia fala que nós trazemos à existência aquilo que ainda não existe aqui, no mundo físico, no mundo material, cartesiano, que a gente não vê com os nossos olhos. Mas como eu sempre falo, o mundo espiritual, ele é muito, mas muito mais real do que esse mundo material e cartesiano que a gente enxerga. Então, independente da tua situação hoje, por mais que você não veja uma saída, se você não vê uma saída, você está olhando com os olhos carnais. Você não está vendo com os olhos espirituais de saber que para Deus tudo é possível. Ele pode todas as coisas. Imagina, ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É ele que sustenta o firmamento, gente, de cada estrela, de cada planeta, de cada asteroide, tudo. Imagina, cair uma estrela aqui, a gente estaria ferrado. Quem que sustenta tudo isso? Quem que cuida de cada detalhe?
sabe? Então, a gente só não tem por não acessar. Quem não tem é porque ainda não entendeu quem é em Deus, não entendeu a sua herança, não entendeu a sua filiação, não entendeu a coroa que tem sobre a tua cabeça se você é filho e não entendeu aquilo que é direito legal teu. Por que é direito legal? Porque Jesus já pagou o preço, tá tudo pago. Talvez você não tá usufruindo daquilo que já foi pago para você, entendeu? É a mesma coisa de você ir numa viagem e você receber, tipo assim, ficar num hotel, você ganha uma viagem num hotel all inclusive, tudo incluído, comida, bebida, não sei o quê, e você não tá ali, tipo, desfrutando de nada, porque você pensa, nossa, que tem que pagar, tipo, nossa, e eu não tenho dinheiro pra isso, não sei o quê, tipo, e tava tudo incluído no pacote, você deixou de desfrutar a viagem toda, de desfrutar tudo que estava disponível para você, por não saber que tudo aquilo já estava pago, entende? E assim é a vida. Quando nós somos filhos, nós somos herdeiros de tudo, de tudo. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. Então, Ele tem o melhor dessa terra para te dar. Jesus fez pobre, Jesus nasceu pobre para que nós fôssemos prósperos. Jesus já passou toda a maldição. Fala que Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos, que Ele levou na cruz os nossos pecados, que Ele pagou as nossas dívidas. Então, nós somos filhos, Ele passou tudo de ruim aqui na terra, gente, para que a gente não precisasse passar, entendeu? Claro que vai ter momentos que nós vamos ter aflições, mas isso é só para nos ensinar, é para nos moldar, porque a gente aprende muito com esses momentos, a gente vai para o próximo nível através desses momentos, sabe? Através dos desertos, das cavernas. Eu passei por um momento agora, vocês viram que eu fiquei ausente por um tempo, eu passei por um momento de deserto, de caverna, por uma provação muito grande por esses dias, por esses últimos meses, assim, por algo que, sabe? E que não convém falar aqui porque eu não tô aqui, é pra me vitimizar, pra me queixar, pra não sei o que, o tempo todo eu agradecendo ao Senhor, agradecendo. Senhor, eu não sei por que isso, mas eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, porque eu sei que os teus planos são perfeitos pra minha vida, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que tudo isso tá contribuindo pro meu bem, que tudo isso vai retribuir pro meu bem, e isso alegra o coração de Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tá escrito na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você não tem fé, é porque você não acredita nele. Tipo, ele quer, filho, confia em mim. Filha, confia em mim. Isso que você acha que não tem saída, para mim é um piscar de olhos, em um segundo eu posso mudar essa situação, desde que você creia, como essa mulher cananeia fez. Jesus primeiro, entre aspas, deu um fora nela para ver, até onde ia a fé dela. Né? E foi uma fé que Jesus ficou impressionado. Ali no versículo 28 ele fala: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Gente, isso é muito profundo. Quando você tem fé, as coisas acontecem conforme você deseja, mas você deseja segundo aquilo que é o que Deus vê que é o melhor para você. Talvez tem coisas que você deseja que Deus não te dá e é livramento. Talvez você quer porque quer aquela pessoa, talvez você terminou um relacionamento e você, Deus, traga aquela pessoa de volta, Deus, eu quero. E Deus tem uma pessoa infinitamente melhor que vai te fazer feliz, que vai te honrar, que vai te respeitar, que vai ser fiel a você, que vai te cuidar, Deus tem uma pessoa infinitamente melhor e você tá ali clamando por aquela migalha. Entendeu? Por aquela migalha de relacionamento. Então, assim, seja segundo como você deseja. E ele sabe quando o nosso desejo vai ser para o nosso bem. Como um pai ou uma mãe não vai dar uma faca. A criança quer porque quer brincar com a faca. Ou brincar com fogo. O pai e a mãe não vão dar porque sabe que isso vai machucá-la. Isso pode ser fatal. Então, às vezes, Deus não te dá coisas, não é porque ele não é bom, porque ele não quer te dar, ou ele tira coisas da tua vida. Deus não nos tira coisas, gente. Deus nos liberta de coisas para que a gente possa voar mais alto e voar mais leve. Então, aquilo que Deus tira, ele tem um propósito. Deixa ele limpar o teu caminho. Tem pessoas que vão ter que sair do teu caminho para que você possa voar, entendeu? Então, é livramento de Deus. Você tem que agradecer, falar: Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor me ama e que tudo que o Senhor faz é para o meu bem, certo? Então é isso, gente, que a tua fé, que a nossa fé seja grande como dessa mulher cananeia, sabe? Que a nossa fé seja grande ao ponto de que, ainda que tenha só 7 peixinhos e só 7 pães e alguns peixinhos,
para alimentar uma multidão inteira que aos olhos humanos seria impossível, para Deus tudo é possível. Ele multiplica, Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus que nos surpreende, Ele é um Deus extravagante, de um amor extravagante e gigantesco por você e por mim, certo? Então vamos orar para a gente encerrar o devocional de hoje. Paizinho amado, muito obrigada pela Tua palavra mais uma vez. Muito obrigada porque mais um dia o Senhor nos ensina através da Tua palavra e a Tua palavra é ela que aumenta a nossa fé, Senhor, porque a Tua palavra diz, está escrito na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra aqui agora estão tendo neste momento a sua fé aumentada, a sua esperança renovada, Senhor. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, como essa mulher cananeia, Senhor, que sabia a autoridade que o Senhor tinha de com uma palavra apenas curar a filha dela. Senhor, a multiplicação que o Senhor fez ali não só alimentou aquelas milhares de pessoas, como sobraram 7 cestos cheios de comida ainda, depois deles se fartarem. Eles não comeram um pouquinho, eles se fartaram, estava escrito aqui. Então, Senhor, o que é impossível para o Senhor? Não existe impossível para o Senhor. E nesse dia, eu peço que o Senhor aumente a nossa fé. Cada pessoa que está ouvindo essa oração de coração aqui, Senhor, que está buscando o Senhor, que está buscando entender mais do Senhor, entender a Tua palavra, entender os Teus propósitos, entender o Senhor, ter relacionamento íntimo contigo e não só religiosidade ou não religiosidade, Senhor, como os fariseus, os escribas, os mestres da lei que eram hipócritas, estavam presos na religião, nos rituais, nos dogmas, nas tradições, mas não tinham intimidade contigo. Senhor, que o Senhor nos leve a um nível cada dia mais e mais profundo de intimidade contigo, para que a gente conheça o Senhor, não de ouvir falar, Senhor, mas de ter experiências sobrenaturais contigo, não que a gente conheça o Senhor através de um guru, mas que a gente busque direto o Senhor quando a gente precisa de um conselho, precisa de uma resposta, que a gente venha, Deus, dobrar os nossos joelhos e perguntar, Pai, é da Tua vontade que eu faça isso? Pai, é da Tua vontade aquilo? O Senhor quer? Ou expressar, Deus, o desejo do nosso coração, porque o Senhor se alegra em nos dar. Tu é um Pai de amor. Então, que cada um que está ouvindo essa oração agora venha sentir o Teu amor, Senhor. Que o Senhor comece a remover toda a casca de religiosidade daqueles que viveram, talvez até hoje, uma religiosidade, mas que nunca conheceram o Senhor de verdade, porque esses escribas e fariseus que o Senhor falou, eles eram cegos. Eles não eram cegos fisicamente, eles eram cegos espiritualmente. E eu peço nesse dia que o Senhor remova dos nossos olhos, Senhor, toda a cegueira, toda a venda, para que a gente possa viver, andar no sobrenatural, Deus, desfrutar do sobrenatural e entender que Jesus já pagou o preço, que está tudo incluído, está tudo no pacote, a gente só precisa tomar posse, só precisa acessar e viver esse sobrenatural que já foi conquistado por nós, pelo Senhor para nós. Deus, que o Senhor venha trazer alívio agora a cada coração que está aqui ouvindo, a cada pessoa, Senhor, que está angustiada ou que está precisando de uma provisão do Senhor, de uma multiplicação, Senhor, das suas finanças, que tem contas para pagar, que precisam de um emprego, de um trabalho, que estão angustiadas pelo término de um relacionamento, Deus, ou com a doença da própria pessoa, de um parente, de um familiar, de um filho, Senhor, ou aqueles que estão com os filhos nas drogas, Deus, o que é impossível para o Senhor? Olha o que o Senhor fez na minha vida, o milagre, a transformação que o Senhor fez, e o Senhor pode fazer infinitamente mais na vida de cada pessoa que está aqui, na vida dos seus familiares, na vida daqueles por quem eles estão orando, estão clamando, Pai, que o Senhor alcance cada um agora, Paizinho, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé a cada dia, aumenta a nossa intimidade contigo, Senhor, leva-nos às águas profundas do Teu Espírito, a mergulhar no Teu Espírito, Senhor, a viver o sobrenatural, porque sabemos que estamos nessa terra de passagem, estamos apenas hospedados aqui nesse planeta por um curto período, mas que aqui não é o nosso lar, nós não somos deste mundo, nós somos do Teu reino, Senhor, e que a gente possa já viver parte do Teu reino aqui na terra, porque foi por isso que Jesus pagou o preço. Paizinho, abra nosso entendimento, não nos deixa sermos cegos e surdos, Senhor, e insensíveis espiritualmente, mas que o Senhor nos dê um coração quebrantado, ouvidos abertos para Te ouvir, olhos abertos para Te ver, Senhor, para ver o sobrenatural e para viver, Senhor, para caminhar sobre as águas, sobre o sobrenatural e experimentar a Tua provisão, Senhor, os Teus recursos e saber que o Senhor
Faz por nós infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos, que o Senhor tem preparado o melhor para nós. Então ajuda-nos a entendermos, Deus, que quando acontece alguma coisa na nossa vida, ou quando uma pessoa sai da nossa vida, que a gente consiga elaborar essa falta, entendendo que o Senhor tem alguém muito melhor para trazer, ou que o Senhor tem algo infinitamente melhor para fazer nas nossas vidas. Nunca o Senhor tira algo da nossa vida para nos dar algo inferior, mas é sempre para nos dar algo superior e nos surpreender. E isso acontece através da nossa fé em Ti. Nós professamos a nossa fé em Ti, Senhor, que o Senhor é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Encha-nos da Tua presença nesse dia. Traga-nos a Tua paz que excede todo o entendimento, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, Senhor, renova a alegria no nosso coração de saber que tem sim uma saída, como o Senhor fez na multiplicação, que aos olhos humanos era impossível, que o Senhor esteja fazendo o impossível, Senhor, aquilo que é impossível para nós, que o Senhor esteja fazendo nas nossas vidas, que o Senhor esteja ministrando a vida de cada um de nós nesse dia e nos levando a uma intimidade muito maior e muito mais profunda contigo. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos e te agradecemos. Amém.